Olá, pessoal! Olha a gente aqui de novo. Hoje nós vamos falar, sobre a prova pericial. Então, eu conto com vocês. Bom, galera, vamos falar hoje sobre a prova pericial, A perícia em si, ela será obrigatória sempre que o crime for não transeúnte, ou seja, quando o crime deixar vestígios. Primeiro, o que é que significa essa palavra transeúnte? Se você for lá, olhar lá o significado, vai dizer que é uma coisa que não permanece, é uma coisa transitória, passageira, ou seja, que não deixa vestígios, uma coisa passageira, transitória. É esse o significado. Então, sempre que o crime não for não transeúnte, ou seja, não é transeúnte, não é transitório, não é passageiro, sempre que deixar vestígios, obrigatoriamente a prova testemunhal a prova pericial deverá ser realizada, certo? Essa prova pericial, ela será realizada por um perito oficial, indicado pelo juiz que tenha nível superior, certo? Existem dois tipos de perícia. Nós temos a perícia indireta, E temos a perícia direta. A indireta, ela é feita por testemunhas, quando os vestígios, do crime desaparecerem. Então, como não é mais possível fazer aquela perícia no local do fato, então vai ser feita através de testemunhas. Por outro lado, existe o exame, direto, que é aquele feito exatamente no local dos fatos. Na ausência de um perito oficial, o juiz ele poderá indicar duas pessoas, aí não é mais uma, são dois peritos não oficiais. Esses peritos eles devem ter nível superior e, de preferência, o juiz irá escolher preferencialmente os peritos, que tenham formação na área que será periciada, Ou seja, por exemplo, um crime ambiental, por exemplo, o juiz, ele preferencialmente deverá procurar, indicar um perito que tenha formação de nível superior, especificamente para direito ambiental, O código ainda ele diz, além disso, ele diz que é uma habilitação técnica, relacionada à área do crime cometido. Então, existe essa preferência, mas, em regra, o que sabemos? Deve ter nível superior, tanto o perito oficial como o não oficial, sendo que o não oficial são duas pessoas que tenham formação preferencialmente na área relacionada com o crime cometido. Terá preferência na realização dessa perícia, desse exame de corpo de delito, as pessoas que sejam idosas, tenham deficiência, quando o crime for cometido contra criança e adolescente, ou ainda decorrer de um cometimento de crime de violência doméstica familiar. Então, esses crimes, eles têm preferência na realização do exame de corpo de delito. Bom, com relação à elaboração do laudo em si, será facultado ao Ministério Público, ao assistente de acusação, que pode ser a vítima, como já falamos, ao ofendido, ao acusado, ao querelante, serão facultados a todas essas pessoas a indicação de um assistente técnico. Esse assistente técnico, ele será admitido pelo juiz, certo? E caso seja admitido, ele poderá emitir um parecer após a elaboração do laudo, ou seja, é uma perícia paralela que será feita
com base na perícia que foi feita do laudo oficial com os peritos oficiais. Então, se faz um laudo pericial com os peritos indicados pelo juiz e esse assistente técnico, ele poderá emitir um parecer, né? Ele não participa da elaboração do laudo, mas pode emitir um parecer com base na perícia realizada. O assistente técnico, ele também não presta compromisso, certo? E ele só é admitido na fase judicial, né? Na fase do inquérito policial, isso não é possível. Além disso, tratando-se de uma perícia complexa, onde abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz ele pode indicar mais de um perito e as partes também podem indicar mais de um assistente técnico. O prazo para a conclusão do laudo pericial é de 10 dias, mas esse prazo ele pode ser prorrogado, porque não se trata de um prazo peremptório. Agora vamos falar um pouquinho sobre a autópsia. Em regra, a autópsia ela é dispensável, mas caso seja realizada, ela poderá ser feita após 6 horas do óbito, né, do evento morte, salvo se os peritos julgarem pelos sinais da morte, né, que essa autópsia possa ser feita antes, certo? Caso não seja possível fazer o exame de corpo de delito, a prova testemunhal ela poderá suprir-lhe a falta do exame de corpo de delito, tá? E para fins de comprovação da materialidade do homicídio, a autópsia ela poderá substituir o atestado de óbito. Para finalizarmos, tenho que contar para vocês que crime de roubo, por exemplo, deve ser feito o exame de corpo de delito, a perícia. Crime ambiental deve ser feito, tem uma mosca rondando aqui, deve ser feito o exame de corpo de delito. Lesão corporal, deve ser feito o exame de corpo de delito. Para lesão corporal grave, é obrigatório, após 30 dias da realização do exame de corpo de delito, ser feito um novo exame, né, que se chama de exame complementar. Isso tudo para atestar a gravidade da lesão, mas isso só em lesões corporais graves. E com isso nós chegamos ao fim, falamos sobre a prova pericial, aí todo um apanhado. Só gostaria de relembrar vocês que nada do que eu falei aqui, certo, substitui o estudo na leitura dos artigos correspondentes à prova testemunhal, à prova pericial e assim sucessivamente. Então, pega esse conhecimento aqui que você adquiriu comigo e soma lá com a leitura dos artigos, responde exercícios, faça resumos e eu tenho certeza que isso irá ficar fixo, né, na sua mente, na sua memória de longo prazo e vocês irão responder qualquer prova relacionada à perícia, né, a prova testemunhal e a prova pericial. Eu falo de prova testemunhal porque eu acabei de gravar um outro vídeo, vou deixar linkado aqui para vocês assistirem esses vídeos, até para vocês terem uma noção de todo o conteúdo, né? Vocês precisam assistir todos os vídeos. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Vou gravar um outro vídeo aqui agora falando sobre acareação e eu espero vocês, lógico, né? Então aguarda aí que eu chego já.